E aí galera, nessa aula aqui vamos começar a desenvolver o nosso bloco de autenticação. Nele iremos programar a conexão com os métodos de cadastro e login do Firebase, além de controlar todas as validações dos formulários de autenticação. Para isso, vamos usar amplamente conceitos de Strings e Behavior Subjects, proveniente da biblioteca de programação reativa RxDart. Mas eu vou explicando tudo certinho ao longo desse vídeo. Para começar, crie um novo package dentro da pasta blocks chamado Authentication. Dentro dele, dois arquivos. O primeiro chamado Authentication Block, o segundo Authentication Block Provider. O Authentication Block contará com a classe Authentication Block por enquanto. Agora, crie o arquivo Dart Block dentro da pasta blocks. Ele será uma classe abstrata, que nada mais é do que uma classe que apenas poderá ser utilizada como subclasse, ou seja, iremos obrigar a implementação de seus métodos abstratos dentro da classe em que a implementamos. Aqui teremos apenas o método abstrato chamado Dispose. Ao implementarmos nessa classe abstrata, ela nos obrigará a definir o método Dispose através de um override. É nesse método que iremos fechar todas as strings e listeners que venhamos a utilizar aí dentro do nosso bloco. Agora, vamos incluir a última versão da biblioteca RxDart em nosso arquivo pubspec.yaml e rodar o comando packages.get. Eu vou primeiro inicializar o nosso repositório aqui, pois vamos utilizá-lo para acessar nossos métodos de comunicação com o Firebase. Vamos criar também nosso primeiro Behavior Subject, do tipo String, para o nosso campo de e-mail. Essa classe Behavior Subject é um tipo especial de String Controller, onde apenas o último item adicionado a ele é capturado e esse valor é sempre emitido como primeiro elemento para qualquer listener. Em nosso caso, utilizaremos ele como uma string, onde sempre trataremos nossas operações baseadas no último valor adicionado a ela. Como, por exemplo, validar se o campo de e-mail está recebendo um valor válido sempre que o usuário alterá-lo pela última vez. Teremos mais 3 Behavior Subjects, um para o display name, outro para a nossa senha e um último para controlarmos nossa flag que irá ver se o usuário está logado ou não. Essa será usada para mostrar ou esconder o nosso indicador de loading. Não podemos esquecer de fechar todas essas strings que acabamos de abrir em nosso bloco dentro do método Dispose. Agora, iremos definir nossos getters para obter os dados de cada um desses Behavior Subjects. Utilizaremos observables, que são objetos capazes de identificar mudanças em nosso fluxo de strings, que criamos acima. Ou seja, sempre que um novo valor for adicionado, iremos ser notificados por aqui e poderemos realizar nossas operações. O primeiro seria para o e-mail. Iremos utilizar aqui o método transform, em cima da nossa string, o qual irá possibilitar que validemos cada elemento individual recebido pela string e a modifiquemos adicionando apenas os valores que passem por essa validação. Ou adicionaremos também respectivas mensagens de erro. Faremos isso através da variável validateEmail, que irá receber um string transformer responsável por retornar uma nova string baseada na original, a qual aplicamos o método transform. Essa nova string será baseada em nossa validação, onde através do valor atual do e-mail poderemos adicionar os valores validados ou adicionar mensagens de erro em nosso sync. O sync nada mais é do que uma interface que retorna uma view do nosso objeto, ou seja, é a nossa própria string, representação da nossa string na verdade. Então, primeiro, seria interessante criarmos uma classe onde possamos concentrar todos os nossos métodos de validação. Então crie um arquivo Dart na pasta útil chamado validator. Defina um método validateEmail. Nele iremos definir uma string pattern. Vocês podem encontrar essa string gigante
que eu vou colocar aqui, seguindo para o repositório do GitHub. Eu vou deixar o link certinho na descrição desse vídeo. Iremos passar essa pattern para uma regular expression, para que assim possamos comparar se o e-mail digitado pelo usuário está de acordo com essa expressão. Se ocorrer uma correspondência, retornaremos true, caso contrário, retornaremos false nesse método. Agora, vamos checar nosso método. Se a validação dele passar, iremos adicionar esse valor em nosso sync. Caso contrário, iremos adicionar uma mensagem de erro a ele, informando que esse e-mail não é válido. Novamente, é interessante criarmos uma classe para governar todas as nossas constantes de string. Crie uma classe chamada string dentro da pasta values, e nela defina a nossa primeira constante chamada email validate message, e passe ele em nosso método addError. Agora, faremos a mesma coisa para o displayName. Um novo string transformer para validar o displayName. Se ele estiver com um comprimento maior do que 5 caracteres, então ele será válido. Caso contrário, mostraremos a mensagem de erro que criaremos com o nome displayNameValidateMessage. Teremos agora também a validação do nosso password. Iremos fazer da mesma forma como antes, nos dois outros casos. Porém agora a validação será apenas checar se ele não é menor do que 6 caracteres. Também, por fim, a nossa mensagem de erro Password Validate Message. Vamos colocar nossa validação do displayName também como um método dentro da classe Validator, para deixar tudo dentro do padrão, com o nome de ValidateDisplayName. Por último, teremos o Getter para checar o estado de autenticação, o Sign-in Status. Usaremos ele para controlar quando nossa barra de loading irá aparecer na tela enquanto os nossos métodos assíncronos de autenticação estiverem rodando. Nesse caso, será um observable do tipo booleano e não terá nenhum tipo de validação, pois iremos setar para true ou false manualmente com base em nossas operações assíncronas dentro de nossos métodos de login e registro. O próximo passo é criar os métodos para mudar os dados de nossas strings, ou melhor, adicionar valores em seu fluxo de dados. Faremos isso através dos métodos sync.add para cada um de nossos behavior subjects. Teremos então o changeEmail, o changeDisplayName, changePassword e o showProgressBar, que receberá true quando quisermos mostrar nosso load e falso quando quisermos escondê-lo. Para finalizarmos a parte de validação de nosso bloco de autenticação, devemos ter mais dois métodos. O ValidateEmailAndPassword, que utilizaremos no formulário de login e registro, e o ValidateDisplayName, que usaremos em ambos os formulários. Mas por que precisamos desses métodos, você me pergunta? Precisamos deles pois quando clicarmos no botão de login ou cadastro, garantimos em uma etapa final que nenhum valor ali entrado pelo usuário está incorreto ou em um formato inválido. Digamos que seria uma camada extra de segurança junto com as validações que acabamos de criar ali em cima. Vamos definir agora o nosso Authentication Block Provider, que seguirá um padrão do tipo Singleton, onde inicializaremos nosso bloco apenas uma vez, e quando realizarmos novas chamadas a ele, utilizaremos o valor que já está na memória de nossa aplicação. Ou seja, teremos sempre apenas uma instância de nosso bloco na memória, garantindo que ele será utilizado em toda a nossa aplicação. Iremos estender aqui também a classe InheritedWidget,
que definirá o nosso block provider como um widget que irá propagar de forma eficiente as suas informações através da árvore de widgets. Ou seja, todo widget que estiver abaixo dele na árvore terá acesso ao nosso block. Então, através do método estático auth, iremos retornar a instância de nosso block para qualquer widget que tenha o Authentication Block Provider como pai na hierarquia de árvore de nossa aplicação. Vamos fazer isso então. Seguindo para o arquivo app.dart, vamos colocar nosso Authentication Block Provider como parent de nosso Material App, que é basicamente toda a nossa aplicação. O próximo passo é começarmos a criar nossas funções de cadastro e login no Firebase. Vamos até o arquivo authenticationresource.dart e lá criar a classe SignUp with Email and Password. Ele será um feature que retornará um valor inteiro, que representará um código de erro ou não para a nossa requisição. Esse método receberá 3 strings: email, password e displayName. Nele, faremos o tratamento de exceções com o try-catch e retornar -2 caso ocorra algum erro. Primeiro, iremos chamar um método do Firebase createUserWithEmailAndPassword, passando nossos respectivos parâmetros, e armazenar esse resultado em um objeto authResult. Caso tudo ocorra ok, retornaremos 1. Devemos tratar também exceções específicas da plataforma do Firebase. Para tratarmos erros referentes a ela, como caso não for possível realizar alguma conexão ou problemas de permissão em nosso app. Nesse caso, retornaremos -1. Após realizar o cadastro com sucesso, devemos setar o displayName de nosso usuário. Vamos criar um método para isso chamado setUserDisplayName, que receberá nosso Firebase User e o displayName desejado pelo usuário. Através de um objeto do tipo UserUpdateInfo, iremos setar o displayName e passá-lo para o método UpdateProfile do nosso objeto User. Basta agora chamarmos esse método em nossa função de signup e tudo estará redondinho para registrar os nossos usuários. Faremos agora algo similar para a função de login do Firebase. Ele chamará Login with Email and Password e receberá apenas o e-mail e o password. Chamaremos apenas o método Sign-in with Email and Password do Firebase, passando o e-mail e senha do usuário. Se a autenticação ocorrer com sucesso, iremos logar o usuário, caso contrário, retornar um código de erro -1 ou -2. Temos por último o método de signout do usuário, que é bem simples, apenas chamamos firebaseauth.signout. Só isso. Vamos adicionar esses métodos agora em nosso repositório, para que tenhamos acesso dentro de nossos blocos. Bem simples, definimos as funções com os mesmos parâmetros que irão ser retornados nas respostas dos métodos que acabamos de criar. Não tem nenhum segredo aqui. De volta ao nosso Authentication Block, vamos definir os 2 métodos de autenticação. O primeiro é o Login User. Vamos começar mostrando a nossa barra de load para o usuário quando clicarmos no botão. Para isso, é só chamarmos o showProgressBar passando true para ele. Bem simples, né? Agora vamos chamar o nosso método de login que definimos em nosso repository e salvar o retorno na variável response. Quando a requisição assíncrona acabar após o await, setamos nosso showProgressBar para false e retornaremos então a nossa resposta de login. Faremos exatamente a mesma coisa para o método registerUser, mas chamando o método de signup no repositório dessa vez. Pronto, galera, nosso bloco de autenticação está tinindo e já podemos começar a integração em nossa página de login. Bora lá então! Vamos tratar os nossos campos de formulário agora com os
observables que acabamos de criar em nosso Authentication Block. Iremos utilizar novamente os widgets Stream Builder para isso, onde cada campo de formulário irá ser tratado por seu próprio Stream Builder. Mas antes de mais nada, para recebermos nossas strings que criamos em nosso block, precisamos inicializar ele em nossa página de login. Lá em cima, então, vamos criar nossa instância do Authentication Block e iremos inicializar ele dentro do método didChangeDependencies através do singleton que criamos em nosso Authentication Block Provider. De volta ao nosso Stream Builder, o campo de e-mail irá receber em sua string o authblock.email. Em seu builder, iremos retornar nosso widget FormFieldName. Só que agora a propriedade onChanged irá receber o nosso authblock.changeEmail. Devemos também agora definir o nosso texto específico para nossos erros de validação. Vamos adicionar a propriedade ErrorText em nosso widget através da opção AddNameParameter. Ele será um parâmetro required também e definiremos ele como tipo string. Colocaremos ele dentro da propriedade decoration de nosso text field. Prontinho, vamos voltar para o nosso formulário de registro. Eu vou fazer a mesma coisa para os campos de password e displayname, trocando apenas para suas respectivas strings e funções onChange. Vamos para o nosso botão de registro agora. Mas antes, quero deixar um desafio para vocês aqui. Nós estamos repetindo esse bloco de código para o botão em 2 lugares nessa tela. E mais para frente iremos utilizar ele novamente. Seria interessante transformarmos isso em um widget. Para facilitar, podemos utilizar o atalho Refactor, Extract e Flutter Widget. Mas eu vou fazer isso junto com vocês na próxima aula também. Por enquanto, vamos apenas definir a função de nosso botão de registro. Quando o usuário clicar no botão de registro, iremos validar se todos os campos estão preenchidos de forma correta, para aí sim chamarmos nosso authblock.registerUser. Se nossa resposta conter um valor menor do que 0, então significa que ocorreu um erro. E, se caso a validação dos campos não passe, também iremos mostrar um erro para o usuário. Iremos mostrar uma mensagem através de uma snack bar. Para isso, devemos manter uma referência ao nosso scaffold através de sua key. Vamos inicializá-la no início de nossa classe. E, em seguida, passar essa key para o nosso scaffold. Agora, podemos criar a função para mostrar a snack bar em nossa tela. Ela terá o nome de showErrorMessage e receberá uma mensagem de texto. Iremos utilizar a scaffold key para mostrar nossa snack bar no contexto atual de nossa aplicação. Por fim, podemos chamar essa função em ambos os casos de nossos botões de login. Nós vamos criar as constantes com as respectivas mensagens primeiro. Teremos o email or password incorrect e o fill up form correctly. Agora basta passar esses valores para as nossas snack bars. Só falta controlarmos nosso indicador de loading quando clicarmos no botão. Vamos utilizar um Stream Builder para responder ao fluxo de dados de nosso getter isSignedIn de nosso Authentication Block.
No Builder, se nosso snapshot não conter nenhum tipo de dado, ele conter algum erro, ou se ele receber false, que significa que o usuário ainda não está logado, iremos retornar o botão de Sign Up. Caso contrário, iremos retornar uma Circular Progress Indicator. Dessa forma, sempre que clicarmos no botão e estivermos esperando pela resposta de nossos métodos de autenticação do Firebase, devemos mostrar o loading ao invés do botão. Então, para ficar mais claro, eu vou criar um booleano chamado de isLoggedIn. E ele vai receber o valor de nosso snapshot. Então iremos retornar o botão caso o isLoggedIn for false e o indicador de loading se ele for true. Por último, vamos fazer tudo isso de novo, mas agora para o nosso formulário e botão de login. Como já fizemos isso, eu vou acelerar e mostrar apenas como cada componente vai ficar aqui, como os campos de e-mail e senha e também por fim o botão de login. Então, passando meio por cima aqui, no campo de e-mails temos como string o authblock.email e um changed como authblock.changeemail. Já para o password, temos a string authblock.password e um change como authblock.changePassword. O botão de login também recebe a string signInStatus. Eu vou também fazer a mesma coisa colocando uma variável aqui para o valor recebido pela string. Como validação, temos aqui apenas o método validateEmailAndPassword. E chamamos também agora o método loginUser. As mensagens de erro, no caso, podemos deixar as mesmas. Vamos testar se nossa autenticação está funcionando. Opa! Temos um errinho bonito aqui. Parece que o getter e-mail de nosso auth-block foi chamado em uma referência nula. Isso indica que talvez não estejamos inicializando o nosso authentication block corretamente. Vamos dar uma olhada. Estamos inicializando ele dentro do nosso did change dependencies aqui. Era para estar funcionando, mas vamos ver se o problema está com o nosso block provider. Parece que o problema está aqui, galera. Nós não estamos retornando a instância de nosso block aqui. Vamos fazer isso agora e ver se o problema vai ser corrigido. Perfeito. Agora parece que estamos na direção certa. Nosso bloco foi inicializado. Vou preencher então com os dados de registro um e-mail teste@teste.com, uma senha padrãozinha e o nosso display name. Parece que a validação aqui do display name não está correta não. Vamos lá em nossa classe validator ver o que está rolando lá. Eu inverti a lógica aqui. Se ele for maior que 5 caracteres, devemos retornar true e false caso contrário. Agora sim, nosso formulário já está sendo validado em tempo real e podemos seguir em frente e realizar o registro. Opa, mais um errinho pra gente aqui. Felicidade total, hein? Vamos ver os logs de nosso método de registro. Olha aí, temos aquele Platform Exception que tratamos anteriormente. Está falando aqui que a operação não é autorizada. O provedor de sign-in está desativado no Firebase. Isso é bem simples de arrumar, galera. Vamos até o console do Firebase então. Na opção Authentication e clicando em Sign In Method, vamos habilitar o provedor de e-mail Password. E vou salvar aqui. Vamos cruzar os dedos e testar se está tudo funcionando agora. Maravilha! Deu certo. Realizamos o cadastro e fomos imediatamente autenticados na plataforma. Lembra lá na terceira aula em que criamos o gerenciamento de nossos usuários autenticados? Então,
como acabamos de cadastrar e logar no Firebase, fomos redirecionados para a homepage de nossa aplicação. Muito doido, né? É isso por enquanto, galera. Na próxima aula, vamos começar a criar o design de nossa homepage. Vai ser muito massa. Falou!